O Gazeta Entrevista de hoje recebe 4 dos jornalistas mais importantes e conceituados do estado do Acre. Eu recebo em nossos estúdios para um debate sobre os 2 temas mais relevantes e que têm suscitado profundos debates e acalorados questionamentos também na sociedade acreana e na imprensa de um modo geral, que são os temas da Operação G7 e a possível demissão dos 11.500 servidores contratados sem concurso público no Estado até 1994. Eu recebo em nossos estúdios, começando aqui pela minha esquerda, os jornalistas Altino Machado, acreano, ex-repórter dos jornais O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil e Folha de São Paulo, para os quais trabalhou durante quase 10 anos em Rio Branco, Goiânia, Brasília, Manaus, faz o blog da Amazônia no Portal Terra e é também o blogueiro mais lido do Acre, o blog do Altino. Obrigado. Recebo também o jornalista Rogério Venceslau, prata da casa, jornalista conceituado, apresentador do Gazeta Alerta, repórter de política também da TV Gazeta. Aqui à minha direita, o jornalista Fábio Pontes, correspondente também do Portal Terra, repórter colaborador da BBC Brasil, e escreve a sua famosa coluna Quentinhas da Redação no site agazeta.net, além do seu blog também bastante acessado, Política na Floresta. Também tenho a honra de receber em nossos estúdios o jornalista Arquibaldo Antunes, apresentador, colunista, escritor, repórter, como já falei, apresentador na TV Rio Branco e também jornalista do jornal Página 20, colaborador, diria assim, autor do romance Amazônia dos Brabos, publicado pelo Senado Federal em 2007. Senhores, o meu boa noite Arquibaldo, boa noite Fábio. Boa noite, Alain. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite, Altino. Vamos lá. Vamos para o debate. Eu já apresentei aos senhores os temas da sociedade que eu ouvi dos jornalistas. Eu tenho ouvido aqui, senhores, juristas, analistas políticos, os próprios políticos, setores do judiciário, advogados, mas eu quero ouvir dos senhores, vou começar aqui com a minha esquerda, conforme a ordem de apresentação, começando aqui pelo Altino, pelo Rogério, e passando a bola para os meninos Fábio e Arquibaldo. O governo do Estado tem sido alvo de uma série de questionamentos ao longo dos últimos meses. O primeiro deles se deu no dia 10 de maio, com a deflagração da Operação G7, levada a cabo pela Polícia Federal, prendeu 15 pessoas, entre eles gestores públicos, funcionários públicos, empresários do ramo da construção civil e até o sobrinho do governador Tião Viana. Senhores, essa crise que o governo enfrenta hoje traz que reflexos para o atual momento da Frente Popular e das próprias oposições no Estado? E o que isso pode representar para o quadro político acreano com vistas a 2014? Altino. Eu avalio que era um pouco previsível pelo estilo que o governador Tião Viana tem de conduzir, personalista. Então havia muita gente que eu falei várias vezes, até escrevi, que eu achava que esse governo ia ser divertido, né? E acho que esses fatos recentes vêm a confirmar um estilo diferente tem sido imprimido pelo governador Tião Viana, que é diferente do Jorge, do Binho, né? Uma outra feição. Eu acho que ninguém mais nesse momento está tão preocupado com essa situação que o irmão dele, o senador Jorge Viana, né? Embora não transpareça isso do ponto de vista em relação ao irmão, mas eu acho que o Jorge tem a dimensão do estrago que esses fatos recentes desse escândalo, a consequência que isso pode ter eleitoralmente, né? Eu acho que, nesse sentido, eu até escrevi hoje que a gente não vai ver mais o Jorge Viana poder dizer assim, olha, a gente acabou com o crime organizado no Acre, tiramos o Estado das páginas policiais e colocamos o Acre nos editoriais de política da imprensa brasileira. Rogério. Primeiro quero dar boa noite ao telespectador, boa noite a você, Alain, aos convidados, parabenizar a direção da emissora por essa iniciativa, né, de trazer também um olhar diferente para essa questão
de nós que somos jornalistas. Aliás, eu acho que a gente tem que ter muita serenidade ao tratar desse assunto, não só aqui nesse debate, como no dia a dia, fazendo a notícia, porque nós somos o elo entre os fatos e a sociedade. Somos nós que estamos informando a sociedade do que está se passando. E aí, com relação aos reflexos, eu acho que não é possível, nesse momento ainda, mensurar na totalidade os reflexos que isso vai trazer politicamente. Agora, sobretudo, é um momento de reflexão para a sociedade como um todo, para a classe política, para nós que somos jornalistas, porque a única garantia que nós temos no momento é que o status quo diante disso não será mais retomado, ou seja, vai acontecer uma verdadeira transformação do ponto de vista político, não é? E a opinião pública, como vai assimilar isso, qual vai ser o comportamento dela, eu acho que a coisa ainda está muito em aberto. Arquibaldo. Boa noite, Alain, você que conduz com muita competência este programa. Boa noite ao Tino Machado, Rogério Venceslau, ao Fábio Pontes. Boa noite a você que nos assiste, que é um telespectador assíduo aqui deste programa que leva informação. Eu agradeço esse convite inicialmente, porque eu acho que ele reflete o grau de democracia que nós vivemos na imprensa, o fato de eu ser de uma outra emissora e ser convidado aqui no Gazeta Entrevista. É uma honra. E de antemão, honra. Arquibaldo, me permita, quero agradecer também à direção da TV Rio Branco, que gentilmente também aqueceu do nosso convite, o Arquibaldo prontamente atendeu o convite. Quero só fazer essa referência, Arquibaldo. Muito obrigado. Eu inicio dizendo que nós se estabeleceu no Acre, a partir da deflagração dessa operação, uma crise institucional, eu acho que sem precedentes no Estado. Nós estamos vivendo um trauma muito grande, que ainda vai se desenrolar por muito tempo, e os fatores que decorrerão disso ainda são imprevisíveis. Eu costumo dizer que a Operação G7, que está acontecendo, é igual uma CPI. Todo mundo sabe como começa e ninguém tem ideia de como vai terminar. Acho que a imprensa tem sido muito competente na cobertura dos fatos, mas... Eu discordo, viu, Orlando? Daqui a pouco eu quero, inclusive... Vamos fazer essa colocação. Mas considero também que faltou de um modo geral, de todos os veículos de comunicação, uma avaliação melhor, mais profunda e esclarecedora sobre as consequências econômicas da Operação G7. Fábio Pontes. Boa noite, Alain, boa noite, colegas. Ninguém pode negar que a G7 causou um baita de um estrago para o governo Tião Viana. Você tem um governo que vem de uma eleição apertada, que foi 2010, quase sofreu uma derrota, e que ele vinha aos poucos tentando se recuperar. O governo Tião Viana tinha alta popularidade, conforme as pesquisas encomendadas pelo governo mostravam. É claro que a G7 nós não sabemos ainda, não tem pesquisa mostrando que impacto ela causou na figura do governador Tião Viana. Na popularidade do governador. Dele, porque até agora... Até o momento nada foi divulgado, não por exemplo. o governador Tião Viana pessoalmente, somente seus secretários, seus auxiliares direto. Então, com certeza, a G7 ela causou um baita impacto, porque ele estava vindo de uma reconstrução, tentando reconstruir a imagem do governo do PT, que vinha já de um desgaste pelo longo tempo que eles estão no poder. E agora acho que o desafio do governo é tentar começar do zero, construir uma nova imagem para tentar garantir a reeleição dele para 2014. Obrigado, Fábio. Vamos começar a polêmica. O Rogério que já levantou o debate vai começar. Da imprensa eu acho importante, até porque vocês estão fazendo um programa hoje que é diferente. Eu acho que é um marco, mas essa questão que o Rogério levantou, essa coisa da imprensa, eu acho que a imprensa tem cobrido muito mal. Você imaginar que um jornal, um dia após a deflagração da operação, 15 pessoas presas, o sobrinho do governador e um jornal noticiar isso sem citar o nome da operação, sem citar o nome de nenhum preso, é escandaloso, entendeu? Eu acho que a televisão, de um modo geral, tem se saído melhor, mas os jornais impressos deixa muito a desejar, né? Você concorda com esse ponto de vista? Olha, eu concordo em parte. Eu acho o seguinte, a gente já tem um diferencial que a gente tem que pontuar, que é a questão das redes sociais. Os blogs, as redes sociais, em alguns aspectos, estão cobrindo melhor do que os próprios veículos conceituados. Com as suas exceções, né? Porque algumas exceções. Tem aquelas... Mas eu digo do ponto de vista de trazer, pelo menos, a notícia principal, não os detalhes da apuração, que isso vem com tempo, com trabalho especializado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, não é nada pessoal, sem querer citar nomes,
mas existem emissoras, veículos de comunicação que são partes interessadas absolutamente nesse processo. Por quê? Porque pessoas ligadas à direção dessas emissoras são indiciadas no processo da Operação G7. Por aí se tira que a cobertura não está sendo isenta. Né? O caso do, É o caso do Narcisinho. Vamos deixar claro, é o caso do Narcisinho, que foi detido, está preso até o momento, é filho do empresário Narciso Mendes, está preso, e aqui o objetivo é deixar isso muito claro, sem, obviamente, desrespeitar o direito à ampla defesa, o contraditório que os empresários têm. Arquibaldo. Eu acho que o Altino também, ele faz em que pese a competência dele e tudo, mas ele faz a cobertura do evento. Eu acho, daí que eu acho um despropósito da parte dele de questionar os outros jornais, quando se trata do outro lado da questão. Eu acho que o Altino foi esse tempo todo, muito crítico em relação à G7, mas em compensação, por exemplo, quando houve uma declaração da OAB, da ANPAC, que é a Associação dos Membros do Ministério Público, e também eu não vi a mesma disposição do Altino em divulgar as críticas que estavam sendo feitas ao tribunal. Eu acho que cada um de nós tem as suas implicações, temos as nossas ligações, as empresas têm as relações que têm e que não estão, que fogem à nossa alçada, aquilo que a gente pode fazer como profissional, e a gente precisa conviver com isso. Apesar disso, eu acho que a imprensa tem cumprido sim o seu papel. Eu acho que o Venceslau falou uma coisa que é muito importante, que na ausência, na lacuna deixada pela imprensa por alguns veículos de comunicação, as redes sociais cumprem o seu papel. Os senhores tocaram no ponto crise institucional, e eu quero levantar esse debate. Declarações de entes ligados ao governo do Estado, como o próprio senador Aníbal Diniz, que inclusive o seu blog publicou e trouxe a gravação da fala do senador, citando exatamente que Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal estariam a serviço da oposição. Isso foi dito na plenária do PT há 2 semanas. Um fato que, inclusive, o Fábio também citou. Eu acho que uma coisa que antecede a isso é uma questão assim. Quando foi deflagrada a operação, o governador tomou a atitude correta. Emitiu uma nota, disse que... É contra a corrupção. É contra a corrupção. Apoia. Aí, depois, o PT e o governo incorrem na insanidade. Eu até escrevi uma nota curta no Facebook dizendo o quanto o PT e o governo estavam sendo burros. O assunto estava praticamente encerrado. E aí eles resolvem, então, mobilizar a sociedade, organizações, os funcionários públicos para partir em defesa do governador. O governador não estava sendo acusado de nada. Até o momento, nada. Né? Aí o que acontece? Você chega um agente do PT ou do governo do Estado numa repartição pública e diz, gente, às 16 horas, reunião do governador, vamos fazer um ato de desagravo. O que acontece? Aí está lá o Barnabé, que não sabe, não viu na internet, não leu, não sabe de nada. O que aconteceu? O governador está sendo acusado disso. Aí, às 16 horas, todo mundo reunido no auditório, chega o governador, aí começa a falar do papel da Polícia Federal, do papel da Justiça, a reclamar. Aí aquele cidadão, aquele funcionário público, chega em casa e também conta para a família que não sabia de nada, olha, eu participei da reunião, o governador estava com olheira, estava muito triste, angustiado, o negócio é grave. Foi por conta disso que o PT resolveu fazer aquela plenária em que deu terreno para o Aníbal falar aquela bobagem, né? Uma bobagem o senador falou, incorreu numa... Eu acho que ele se arrepende até hoje. E agravou, a situação se tornou a partir dali insustentável. E o Rogério tem... E aí, Rogério? Eu quero dizer o seguinte... No momento atual dos acontecimentos, me preocupa uma coisa. A gente, como jornalista, anda muito, conversa com as pessoas, se relaciona com pessoas de todas as classes sociais, e o que eu tenho percebido é o seguinte. Em primeiro lugar, a Operação G7 abalou a credibilidade do governo. Agora vem a crise institucional com o judiciário. Aí abala a credibilidade com a própria Polícia Federal também. Do judiciário. Então as pessoas estão se sentindo desamparadas, porque confiavam no governo e titubeiam agora. Confiavam no judiciário, também estão retraídas. Como é que fica a situação dessa população? Outra questão, se o governo tivesse afastado os secretários, os envolvidos, afastado na condição de provar a inocência e voltar, como fez a presidente Dilma, né, no ano passado, qual seria o desenrolar dessa crise? O processo teria baixado para a primeira instância. Exatamente, é um tema que eu levantei aqui com gestores públicos. Eu pergunto a vocês agora,
O governo errou em não afastar esses gestores públicos acusados? Eu quero começar com o Arquibaldo. Eu, se fosse governador, teria afastado imediatamente. Acho que cada pessoa toma as medidas que acha que são necessárias, o grau de confiança que ele tem nessas pessoas, porém, não o fez fazer o que eu, na situação dele, faria. Então, eu acho que nós temos que considerar também esse grau de confiança. É uma questão pessoal, foi uma medida do governador e eu respeito, mas eu teria afastado. Fábio, o governador sempre disse não. No momento que eu afasto, eu estou julgando os meus secretários e os condenando. Você concorda? Eu acho que não. Acho que quem vai julgar os secretários e todos os envolvidos indiciados na G7 é a Justiça, né? Acho que ele errou, sim, ao não afastar. Porque, afinal de contas, são servidores públicos, né? Acho que o ente público tem que dar um exemplo, acima de tudo. E juridicamente, vamos falar que juridicamente seria até melhor para os servidores. O Vovenar me disse, um advogado, que o Vovenar mandou uma carta, um familiar também dele externou a mim essa contrariedade da situação dele, de estar preso, né? Então o Vovenar chegou a enviar uma carta para o governador pedindo a exoneração. Alguns advogados aconselharam isso, mas internamente no governo não tem gente assim capaz ou com coragem de dizer: governador, o senhor está errado, o senhor está tomando uma decisão errada. É melhor o senhor não partir para esse enfrentamento com a desembargadora, o senhor exonerar e o processo descer para um juiz de primeira instância. Aí qual foi a situação? Em vez de baixar para a primeira instância, partiu-se para o enfrentamento. Não, foi para o subiu para o Supremo. Foi parar no Supremo. Olha, como isso não é um processo desse, não é ioiô, eu acho que ele vai ser difícil ele baixar, voltar de novo. Muito bem. Inclusive nós temos, daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens daquela sessão do Pleno na quarta-feira, onde houve um bate-boca, inclusive ríspido, entre o desembargador Adair Longini e a desembargadora Maria Cesarinete Angelim. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Rogério Venceslau, por que, na sua sincera opinião, o Ministério Público Estadual do Acre passou ao largo dessa operação? É um questionamento que a sociedade faz, né? A atuação do Ministério Público em relação a esse caso, né? Eu vou tomar como exemplo a Operação Delivery. Existem pessoas presas, indiciadas na Operação Delivery, que ainda estão presas fruto da prisão preventiva desde o final de outubro passado. Do ano passado. 6 meses. E o Ministério Público não se manifestou pela soltura dessas pessoas. Entretanto, os presos da Operação G7 estão há menos de 30 dias e o Ministério Público se manifestou a favor da soltura. Então, qual é a lógica, qual é o raciocínio que a gente pode ter para interpretar essa situação tão contraditória? Não é? Alan, acho que é uma outra questão do Ministério Público. O Ministério Público do Acre, ele sempre foi muito, não sei se a palavra é omisso, mas deixou muito a desejar nessa área na atuação do patrimônio público em crimes de improbidade administrativa. Isso é histórico do Ministério Público. E os próprios procuradores reconhecem que o perfil do Ministério Público sempre foi na área criminal, com a questão do Esquadrão da Morte, e deixaram essa lacuna da questão da improbidade administrativa. Somente agora que eles estão fortalecendo a promotoria de patrimônio público, estão adquirindo um laboratório de combate ao crime de lavagem de dinheiro. Então, eu acho que muito por causa disso, que o Ministério Público do Acre ficou a largo dessa investigação, que era papel do Ministério Público investigar por ser um crime estadual, né? Inclusive, um programa estadual. E você falou uma coisa aí do episódio, você fez uma referência à sessão. Eu estive lá, gravei o áudio, fiz fotografia. Por exemplo, para mim foi constrangedor, porque eu conheço o procurador Cosmo Souza há muitos anos, sei da competência, da dignidade dele, mas foi dramático ver o Cosmo tentando reposicionar o Ministério Público dentro daquele debate. Então, ele fez um esforço enorme, mas não conseguia. E como reverberava para a plateia, por exemplo, foi uma sessão tão tumultuada, foi um fla-flu. Que a plateia, olha que ponto chegou, a plateia aplaudia, vaiava duas desembargadoras e aplaudia o Ministério Público e o Longini, a família dos réus presos. Entende? Então, acabou se invertendo os papéis naquela sessão. Vamos dar uma paradinha para o intervalo, nós vamos fazer os 3 blocos desse debate e nós vamos voltar a tratar deste tema e também vamos mostrar esta sessão polêmica já, logo após o intervalo. Eu espero vocês.